É um momento democrático para todos nós e muito importante para a nossa associação. A nossa associação que foi fundada por todos nós. Todos nós participamos da construção desse pequeno alicerce que é essa associação. E é com muita felicidade que nós temos pessoas aptas e de boa vontade que estão aí para dar continuidade a esse serviço. É um trabalho altruístico, é um trabalho que vai exigir muita luta e ela estará em boas mãos a partir de hoje com vocês. Quero dizer o seguinte para vocês, que vocês tenham a partir de hoje, fora as qualidades que já têm, que melhorem ainda mais algumas, que são resiliência, que é você saber aguentar a situação e as dificuldades e vencê-las. Também tenham empatia, que é se pôr no lugar dos associados e do próximo, e você consegue comungar com ele. Também tenham discernimento, que é saber discernir o que é certo ou errado, ou principalmente tentar, e que tenha muito sucesso. Então é isso que eu tenho que falar para vocês aí, da minha parte, e da atual diretoria que se acaba. Bom, e conte comigo agora como associado. Então, muito obrigado a todos vocês, e dou posse à diretoria da APAR com muito orgulho e ao conselho também. Tá bom? Primeiro eu gostaria de chamar os membros que estão presentes, que compõem a atual diretoria, para nós assinarmos o termo de posse, formalmente iniciar o mandato então, e os conselheiros eleitos também, aqueles que estiverem presentes, por favor, se aproximem, Gustavo também, suplentes, por favor, suplentes também. Por favor. Não, nós vamos apresentar aqui, provavelmente vocês não conhecem todos os membros eleitos, né? São de andares distintos. Eu vou esperar eles se juntarem aqui, eu apresentarei um a um. É importante dizer assim, que a composição atual dessa chapa, agora a diretoria, ela foi pensada de modo que tivesse um representante em cada andar, um representante em cada área, para que o associado, quando olha ao lado, perceba no amigo, companheiro, representante da associação, que possa levar as suas demandas, que possa cobrar as ações da Arcesp, ou melhor, da APAR. Então ela foi pensada desse modo. Eu vou apresentar aqui as pessoas para que vocês tenham conhecimento. Volto a dizer, né, nem todos se conhecem aqui, os andares acabam sendo muito ilhados, o que às vezes impede a confraternização entre os membros. Vou falar as pessoas e os cargos que ocupam, para que os associados já se inteirem da formação e possam cobrar adequadamente a diretoria. Bom, meu nome é Itamar, eu estou lotado aqui no saneamento, regulação, e atualmente presido a associação. Cleiton, alguns já conhecem, por favor, passa para ele. Boa tarde a todos, eu sou o Cleiton, acho que a maioria aqui me conhece, estou aqui há muito tempo. Participei de algumas gestões da APAR anteriormente. Me honra muito mais uma vez poder estar aqui e trabalhar em prol da valorização da nossa carreira e da nossa profissão, né? Que nós possamos continuar servindo bem o Estado e oferecendo aos cidadãos bons serviços públicos, né? O nosso papel é muito importante nesse sentido e, como eu disse, fico muito feliz em estar aqui e poder fazer parte desse grupo. Obrigado. Bom, Paulo, primeiro secretário. Boa tarde, sou o Paulo, vou exercer a cargo de primeiro secretário, assim como o Cleiton, espero representar dignamente todo
buscando uma função de Estado. A segunda secretária, Islane. Sou a Gislane, especialista da área do gás. E gostaria de só comentar assim, o porquê que eu estou na APAR agora. Que é, eu achei que seria muito importante não só ficar do lado de fora, né, críticas boas ou ruins, mas também participar das dificuldades que a associação enfrenta. Então, é com esse objetivo que eu também estou muito feliz de participar desse grupo, que eu acho que está motivado e já é um grupo excelente. A nossa primeira diretora financeira. Patrícia, boa tarde. Espero colaborar, já tenho alguma experiência na área financeira, juntamente com a Elaine, que não pode estar presente hoje, mas estaremos à disposição de todos. A Elaine Eder, que não está presente, é a segunda diretora financeira e pertence à área econômico-financeira. Aqueles que não a conhecem, fiquem à vontade para comparecer à área, conversar caso queira. Luiz Antônio. Boa tarde, Luiz Antônio, sou da diretoria de saneamento. Meu cargo na associação vai ser diretor de imprensa e divulgação, mas empenhado em todas as tarefas e desafios que a associação tem pela frente. A Ana Elisa também não pôde estar aqui, ela está de férias. Melhor férias não, né? Ela teve um compromisso, não pôde participar, enfim. Mas quem não a conhece, ela está lotada no econômico financeiro, e fiquem à vontade para procurá-la, enfim, né, para conversar com ela, está à disposição de todos. Fernando. Bom, sou, para quem me conhece, né, Fernando, da diretoria de saneamento, né, a Superintendência de Regulação, e eu estou como diretor de esporte e cultura, né, que aliás já estou reprisando o que eu vinha da última chapa, acho que eu fiz um bom trabalho, não sei. Então, enfim, estamos aqui reprisando de novo e assim, colocamos bastante. E também coloco bastante fé aí nessa nova gestão, então vou contar conosco aí. Nós convidamos pela modéstia. Precisávamos de alguém assim. Né? Esse é o corpo titular, mas nós temos os suplentes também, né? Estão aí, pau para toda a obra. Alexandre, primeiro suplente. Boa tarde a todos. Alexandre, também da área de saneamento. E para mim é um prazer poder participar dessa diretoria, contribuir de alguma forma. A gente vem contribuindo para o crescimento da APAR, para a consolidação. Brinquei com os colegas aqui que eu nunca vi esse auditório numa sexta-feira às 4 horas da tarde tão cheio. Então, isso é sinal de que a APAR tem muito a dar, tem dado muito, e a APAR somos todos nós. Então, eu acho que é isso. Foi uma honra receber o convite para estar na chapa, e é uma honra poder participar dessa diretoria, contar com os colegas, como disse o Ferrão. A gente sabe o quanto é difícil estar à frente da associação, quais são os percalços. Eu acho que assim, é só a gente estando junto. A gente tem muita coisa a conquistar. Talvez a principal delas é um olhar diferente para a regulação. A regulação hoje é olhada de cima. Então, quer dizer, talvez precise que o corpo de empregados das agências, enfim, um olhar de baixo. Né? O que é essa regulação que vá para além da questão mercadológica, mas para o social, enfim. Então, eu acho que essa é a função de uma agência reguladora, e talvez aqui está nosso papel também, e eu acho que é isso que a gente tem que se pautar. Ficar quieto, eu falo pra caramba assim. Gustavo, o segundo suplente. Gustavo, trabalho na DRI. E assim, aproveitar e fazer 2 registros, né? Até por ter feito parte durante 4 anos da PAR, daí na última gestão não fui mais diretor, mas como associado, enfim, da melhor forma possível tentando ajudar. Mas se registrar assim, a importância de mobilização do corpo de associados. É importante que todos nós estejamos juntos buscando os nossos objetivos. Enfim, isso talvez seja um pouco mais explorado depois na própria fala do Itamar, mas fazer um outro registro também acho que é bastante importante, que é um agradecimento ao Fábio, e até por essa mesma razão, independentemente dos resultados que foram conseguidos na gestão atual, acho que assim, você teve uma dedicação muito grande, assim, cara, isso eu acho que ninguém pode negar. Então, enfim, não é nem parabenizar, mas agradecer você pela dedicação.
Vanessa, terceiro suplente. Eu fui convencida a entrar na chapa, porque a gente sabe como é difícil, gente, para trabalhar pela associação. Eu e o Alexandre Gustavo tivemos à frente aí 4 anos e a ideia nossa era estar na retaguarda, agora temos outros desafios profissionalmente, mas pode contar com a gente no suporte, no apoio, né? Precisar com a nossa experiência. Eu sei que talvez nem todos os presentes aqui conheçam a APAR, principalmente os mais novos, os estagiários que estão nos prestigiando aqui. Fico muito feliz e já agradeço de antemão. A APAR, Associação dos Profissionais das Agências Reguladoras do Estado de São Paulo, uma associação independente, autônoma, formada com o objetivo de, primeiro, proteger os interesses dos associados, dos seus membros, ter um conjunto capaz de representá-los naquilo que for possível, naquilo que a lei não veta, obviamente, mas talvez e principalmente é uma associação que prima para que os princípios da administração pública sejam de fato exercidos nos órgãos em que nós atuamos. Né? Esse talvez seja o sentido maior de existência dela. A gente não pode perder isso de vista. Né? Não há obstáculos para se associar à APAR. O único critério é que seja um profissional vinculado a uma agência reguladora. Então, somente isso. Então, aqueles que não são associados e que estão aqui, e se porventura quiserem se associar, basta conversar com um de nós aqui e nós explicamos todo o trâmite para que esse vínculo seja realizado. Bom, nós passamos por um processo eleitoral agora, um processo diferente dos outros, porque houve questionamentos, as emoções afloraram em alguns instantes, e isso foi muito bom, porque o discurso que nós tínhamos talvez era até de questionamento da permanência da associação. E quando nós observamos um auditório aqui, 4 horas, cheio, quando nós observamos as críticas que foram realizadas, o interesse que o associado teve de participar efetivamente do processo eleitoral, demonstra que o interesse pela permanência da associação existe. É algo que está intrínseco no associado, isso é bom. E nós temos que promover a continuidade disso. Nesse processo específico, o que mais me deixa feliz é que os associados... Eu posso dizer tranquilamente hoje, nós passamos por um processo de maioridade participativa. Quando o associado ele se dá o direito de questionar formalmente um ato que está sendo colocado, uma decisão que foi posta, isso demonstra uma maturidade associativa, uma maturidade participativa. Né? O associado se sente tranquilo em demonstrar a sua insatisfação pelos canais formais que existem e de receber uma resposta condizente com aquilo que foi colocado. E isso é bom, isso tem que ser estimulado. Haver oposição é salutar, é necessário, porque a oposição é quem nos fiscaliza. É necessário que isso seja estimulado. Eu fico feliz por quem tem, aqueles que fizeram isso. Poderia citar aqui um dos membros, mas enfim, não vem ao caso. Feliz e sinceramente estimulo que isso prossiga nos 2 próximos anos de mandato. Quando se sentirem insatisfeitos, quando virem que os rumos da associação não estão condizentes com as decisões da Assembleia, questionem formalmente, nos cobrem, isso é necessário. O segundo ponto, eu conversei individualmente com os diretores, mas faço questão de ressaltar aqui. De nossa parte, haverá constantemente uma relação respeitosa para com vocês. A única condição é que esse respeito seja recíproco, não só para os membros da diretoria, mas para com todos os associados, obviamente, né? É isso que nós esperamos da relação diária. Tenho certeza que eu posso contar com vocês em relação a isso. A relação respeitosa não fere a autonomia da associação. Muitas vezes nós vamos por caminhos diferentes e é natural que isso aconteça. Nesses momentos, nós teremos a maturidade suficiente necessária para conversarmos, enfim, prosseguirmos por esse caminho. Nós apresentamos para todos vocês, durante a candidatura, uma proposta
com vários objetivos que nós pretendemos nesses 2 anos. Eu não vou citar todos aqui, foram 9 macro temas divididos em algumas ações. É importante que vocês não apaguem esse e-mail, né, nos cobrem. Veja, aquilo foi um comprometimento público dessas pessoas que estão frente a vocês para serem exercidas nesses 2 anos. Um comprometimento nosso. Vocês têm direito de cobrar e se em algum momento perceberem que os rumos diretivos estão nos afastando desses objetivos, cobrem. É um direito de vocês e vocês precisam exercer. Vocês precisam se apropriar da associação. E se apropriar da associação é ter uma participação efetiva nela. É necessário isso. Isso vai nos fortalecer. Isso vai legitimar as nossas ações. Por favor, não percam isso de vista. Façam isso. Eu vou citar algumas propostas que nós colocamos que para nós são mais caras, que de certo modo reiteram o comprometimento público assumido naquele momento. Embora a APAR tenha nascido, o berço dela seja a Arcesp, né, está vinculada diretamente à Arcesp, nós não podemos restringir as nossas relações a um diálogo Arcesp, APAR, Arcesp. Isso nos enfraquece, isso impede que a sociedade conheça o que é a associação, que conheça o potencial técnico que a associação possui. Vocês associados, vocês que estão regulando, vocês que estão revendo tarifa, vocês que participam diretamente da vida regulatória aqui. Poucas pessoas aí fora têm um conhecimento técnico maior do que os seus. É necessário que esse conhecimento seja exaltado, é necessário que a gente estabeleça relações de outros níveis para demonstrar esse potencial. Nesse sentido, há 2 gestões atrás, mais especificamente quando o Alexandre era presidente, iniciou-se uma relação com a RACESP, para quem não conhece, é a rede de associações de carreira do Estado de São Paulo. A direção do Ferrão estreitou esses vínculos e nós estamos dando manutenção a isso e estreitando ainda mais. Já tivemos algumas reuniões com ele, o Ferrão gentilmente concedeu esse espaço para que nós já atuássemos em reuniões antes mesmo de assumir. Agradeço, viu, Ferrão? Muito obrigado, um projeto muito nobre. Nós já estamos estreitando esses laços. Recebemos um convite também, há poucos dias, para participar da rede de transparência do Estado de São Paulo, uma rede muito interessante. Entre as várias associações que a compõem, está a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Isso vai nos permitir ampliar essa rede, esses vínculos que nós pretendemos, que nós precisamos de fato externalizar as questões que nos afetam aqui, porque não são exclusivas nossas. Outras associações passam pelos mesmos problemas que nós temos, quer seja quanto à carreira, quer seja em relação à questão hierárquica que se estabelece, né, de perseguição quando existe. Não é exclusivo nosso, isso está presente em outros órgãos. Nós precisamos somar forças com esses órgãos para atingir o objetivo. Então, nesse sentido, nós pretendemos ampliar essa rede e, inclusive, não deixar ilhada as discussões numa relação que se mostrou produtiva, mas tem os seus limites, que seria a APAR, Arcesp, a APAR. Uma outra questão muito cara a nós é uma transparência plena dos atos da APAR. Nesse sentido, todo processo que for de interesse dos associados, nós pediremos vistas, faremos cópias e divulgaremos esse material para os associados, ou pelo site, ou por qualquer outro meio. Então, todos terão acesso a esse material. É importante que, quando seja dado conhecimento de que um processo X está disponível para consulta, que vocês o façam, consultem. O que aconteceu com esse dito processual até então, e nos alimentem também à medida que vocês encontrem inconsistências. Porque é o retorno que vocês nos darão que possibilitarão as nossas ações também. Né? Nós somos um grupo de 12, dispostos a fazer essa avaliação. Mas se os demais 80 somarem força,
o nosso poder de análise aumenta muito e o nosso poder de resposta também. Ainda em questão à transparência, nós pretendemos divulgar boletins periódicos com cada ação que a APAR tomar, de modo que vocês possam também exercer o controle do que está sendo realizado. Além disso, desculpa te interromper, referente à parte financeira, eu bati muito na gestão anterior, né, de forma positiva, cobrando uma transparência maior dos dados, né, financeiros. Eu já me comprometo aqui, a Elaine não está, mas falo por ela também, de mantê-los informados mensalmente sobre todos os gastos, que eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Referente à transparência, todos os gastos da APAR. O balancete que hoje é semestral, ele se tornará mensal. Por um motivo muito simples, o dinheiro que está no caixa não é nosso, é de vocês. Vocês têm que saber para que está sendo gasto isso, quais são as ações que esse dinheiro vai financiar. Então, mensalmente, vocês receberão o balancete, obviamente. A aprovação do balancete continuará se dando de modo semestral, que é uma questão estatutária. Mas vocês receberão o balancete também, isso é importante. Verifiquem também as contas. Volto a enfatizar, é dinheiro de vocês. Vocês estão colocando lá com a intenção de promover ações importantes. Cobrem isso. Além da questão da transparência, um terceiro item que nós pretendemos somar esforços aí, tanto com as redes, individualmente enquanto a APAR também, é ter contato com os órgãos de controle que atuam sobre o Estado. Então, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Corregedoria Geral do Estado. É importante que nós criemos vínculos com eles. Porque, senhores, nós somos uma associação de servidores do Estado. Nós não somos servidores do governo. Essa distinção, ela é importante. Nós temos que primar, nós temos que defender que todos os aspectos administrativos exercidos na agência, não só na agência aqui, mas a gente está falando de Artesp, está falando de Arcep, são duas grandes agências, nós temos que primar que isso obedeça os princípios da administração pública. E quando isso não acontecer, nós temos que ter mecanismos de denunciar. Nós temos que exercer esse controle. Isso é importante. Então, veja, nós pretendemos criar todo um cenário que possibilite uma atuação mais próxima desses atos. É óbvio que nós estamos em um momento ruim. Se nós pensarmos sobre a questão de carreira, não é um momento estimulante para nós, né? Atualmente dizendo, não é um momento estimulante. Nós temos duas maneiras de abordar isso. Ou nós vamos ficar indiferentes a essa situação, talvez traçar um plano B de um concurso futuro. Uma possibilidade, um plano B é possível, mas nós temos que ter em mente que um plano B pode demorar 2 anos, pode demorar 10 e pode não vir, pode não acontecer. Então, abandonar o plano A sem que o plano B se configure de fato, também, convenhamos, não é uma atitude muito inteligente. O que nós temos hoje, de fato, né, é a agência. E, sinceramente, eu gosto de atuar na agência, o saneamento é algo que me satisfaz. Tá? Uma outra possibilidade, a indiferença ou ao plano B, é que nós exerçamos de fato o controle social sobre os atos da agência. Nós somos 80. Isso nos dá a possibilidade de acompanhar passo a passo todos os processos que são realizados aqui internamente. Aqui nós estamos falando de processos mais simples, mas outros mais complexos também. De acompanhar revisões tarifárias, para ter certeza que todo o rito está sendo seguido, em que etapas não estão sendo puladas. É importante, porque isso não só legitima os atos da agência, mas legitima a nossa existência também. Nós precisamos cuidar disso. E a associação, justamente por ser de servidores, né, ser uma associação de Estado e não uma associação de governo, nos dá uma liberdade maior, que talvez outros entes não tenham. É importante que a gente explore isso. Esse controle social sobre os atos administrativos é crucial para que a APAR avance. E nós precisamos de vocês também. Observem, acompanhem o que está sendo colocado, as discussões, se apropriem desse ambiente regulatório.
de fato, se apropiem de fato dele. Não deem as costas, não fiquem indiferentes a ele. O controle social a que me refiro ainda tem um outro aspecto, né? Controlem socialmente a nossa atuação. Então não é só um controle sobre os atos administrativos da agência, mas controlem também os atos administrativos nossos. Volto a dizer, nos cobrem, garantam que cobrem e garantam que toda decisão que a Assembleia seja de fato levada a cabo. As assembleias, que para nós é o coração da APAR, é o momento em que todos têm voz, né? O momento mais democrático da associação. Eu vou explicitar aqui o que já tem sido feito, mas enfim, toda decisão de assembleia será soberana. Toda decisão tomada pelos associados serão levadas a cabo. É importante que vocês participem ativamente das assembleias, que opinem, que discutam, porque uma vez aprovada alguma ação, ela será levada a cabo, não importa o que ocorra depois. Nesse sentido, nós pretendemos ampliar a participação às assembleias também. Nós temos um problema hoje, físico mesmo. Nós temos horários nem sempre compatíveis com a disponibilidade dos associados. Nós estamos já estudando mecanismos de participação, ou pelo menos do voto, que não necessariamente precisem ser presencial, mas que possam ser feitos por outros modos, né? Ou por carta, ou por e-mail, mas enfim, ampliar a possibilidade de participação de vocês nas assembleias. Talvez isso demande um pouco mais de tempo, porque requer alteração estatutária. De todo modo, nós pretendemos criar um ambiente de participação plena. Mas até que isso ocorra, faça um esforço, participe das assembleias. Tá? Nós pretendemos estabelecer uma metodologia de participação que seja mais objetiva, que cada um tenha um tempo definido para a sua fala e que o voto seja feito logo em seguida, para que nós não tenhamos assembleias de 2 horas, de 3 horas. E assim estimule a participação de vocês. Enfim, esses são alguns aspectos que nós pretendemos trilhar nesses 2 anos. Volto a enfatizar a importância que os associados têm nesse projeto. Participem, nos apoiem, nos critiquem, apontem as falhas. A partir de amanhã, né, nós já iniciaremos o planejamento estratégico. Eu faço até um agradecimento público aqui ao Marcelo, que se dispôs a nos auxiliar nesse processo e transformar essas 9 ações, as propostas, em uma ação estratégica mesmo, que nos consuma, né, nesses 2 anos e que a gente possa dar essas respostas que vocês esperam. Ferrão, a diretoria muda, pessoal, a associação prossegue, caminhamos juntos, portanto. Obrigado. Bem, a gente tem tão pouco a pedir e muito agradecer a vocês. Bom, então, encerramos a Assembleia com a seguinte frase: sofremos muito com o pouco que temos e deixamos de aproveitar o muito que temos também. Então eu peço que vocês aproveitem essa oportunidade e encerro a Assembleia. Muito obrigado, hein? Obrigado.